Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Agora, dando início, de fato, ao comentário a alguns artigos do professor Olavo de Carvalho, sobre religião especificamente. O intuito desses vídeos é conhecermos um pouco do pensamento de Olavo de Carvalho acerca da religião. Se você está caindo aqui de paraquedas, você ainda não viu o vídeo anterior dessa série, eu sugiro que você veja, certo? A Religião segundo Olavo de Carvalho, que é o primeiro vídeo dessa série, onde eu dei uma introdução a esses comentários. Tá? Agora eu vou fazer este e mais 2 vídeos de comentário de artigos do Olavo de Carvalho, certo? O primeiro é do mito à ideologia. Do mito à ideologia. No mínimo, né? Essa edição antiga do mínimo, tá aqui na página 407. Tá? É um artigo pequeno. Vou deixar o link também aí na descrição do vídeo para você ler o artigo e depois vir aqui, certo? Se você já conhece o artigo, pode permanecer sentado aí assistindo. Mas se você ainda não leu, eu sugiro que você leia antes, tá? Porque eu não vou ler o artigo todo aqui, certo? Eu vou selecionar alguns pontos, vou ler alguns trechos, mas não vou fazer o comentário, a análise desse artigo por inteiro, porque quem sou eu para fazer isso com o grande professor Olavo de Carvalho. Mas vou pegar os pontos que são importantes para que a gente compreenda o seu pensamento religioso e a nossa religião. Tá? Vamos ao que interessa. Ele já começa ligando um alerta para um grande problema que existe no nosso país. Ele diz assim: a falta de santos, de místicos e de filósofos num país de dimensões continentais e 500 anos de existência já basta para fazer dele uma anomalia espiritual assustadora, provavelmente sem similar na história universal. Ele está nos alertando aqui para um problema do país, que é a falta de santos, místicos e filósofos, certo? Por que esse tipo de gente é necessário? Por quê? Os santos, os místicos e os filósofos são os 3 tipos de autoridade espiritual que conduzem a história. Se a gente for parar para pensar, um exemplo para todo mundo entender, se eu disser assim, São Francisco de Assis, provavelmente você lembrou de algo referente a esse sujeito, certo? Mas nem todo mundo deve ter lembrado automaticamente do que acontecia no mundo ao redor de São Francisco de Assis. Não vão se lembrar de problemas políticos, sociais, econômicos da época, figuras de referência nesses âmbitos, não. Mas de São Francisco de Assis e de alguma coisa que ele fez, ou de algum acontecimento extraordinário dele, ou de alguma consequência das suas ações no mundo de hoje, você deve se lembrar, você deve saber. Porque um santo é um dos sujeitos que conduzem a história, que deixam uma marca na história. Se eu digo Aristóteles, você pode não ser ligado à filosofia, você pode não ser ligado à leitura, a estudos, mas se eu disse Aristóteles, algo da filosofia grega te tocou. Ao menos o fato de você se lembrar, esse era um sábio antigo, provavelmente daqueles que tem só o bustozinho, só a imagem esculpida. Alguma coisa você deve ter se lembrado. E com certeza, algo da filosofia de Aristóteles te toca, mesmo sem você saber, mesmo sem você ter ciência disso. Porque os filósofos, junto com os sábios e com os místicos, são os sujeitos que conduzem a história, que marcam a história, que fazem a história, certo? E vamos olhar para o Brasil. Tudo bem que agora a gente tem o próprio professor Olavo de Carvalho, a gente tem Mário Ferreira dos Santos, a gente tem São Frei Galvão, a gente tem Santa Dulce dos Pobres, alguns santos, alguns filósofos do nosso país, mas a alerta que está sendo acesa aqui, que está sendo ligada olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de tempo de existência do Brasil. Onde estão esses sujeitos? Fazendo um paralelo, a França é um país bem menor do que o estado da Bahia, certo? E tem um batalhão de gigantes
de gigantes, de santos, de sábios, de místicos, tanto para o bem quanto para o mal. Não é dizer assim, só saiu gente boa lá. Não. Tem gente boa e tem gente ruim. Mas até os ruins, até os maus da França são gigantes. São grandes sábios. Tudo bem, a gente pode entrar aqui numa questão de que se é mau, se é realmente inteligente, não importa. O que importa é que da França saem gigantes. A França é menor do que o estado da Bahia. Agora olhe para a dimensão do Brasil. A anomalia espiritual que existe em nosso país. Essa é a alerta que o professor Olavo está ligando. E lá pelas tantas, ele desenvolve o artigo trazendo uma espécie de raiz do problema e que ao mesmo tempo é o remédio, é a solução para esse problema. Que é o que está no título, do mito à ideologia. Transitamos do mito para a ideologia. O que são essas coisas? Porém, mais anormal ainda é que ninguém se preocupe com isso, que todos creiam dever constituir primeiro a sociedade ideal, com 200 milhões de cidadãos satisfeitos e rechonchudos, para depois, só depois, tratar de adquirir alguma consistência no plano do espírito. Esta pretensão insensata é talvez a maior manifestação do desprezo coletivo, a única coisa necessária que já se observou na espécie humana. Tá, o que está acontecendo com o nosso país? A gente se preocupa primeiro em encher nossos bolsos e nossas barrigas, para depois se preocupar com o único necessário. Ele ainda coloca aqui, entre aspas, para fazer uma referência do que é realmente necessário, o que foi dito no Evangelho. Que Jesus falou para Marta agitada, preocupada com os afazeres, em contraste com Maria, que estava ali ouvindo o Cristo. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Não quer dizer que a gente precisa desprezar os bolsos e as barrigas, que a gente vai morrer de fome e pobre. Não é isso. A gente pode sim buscar encher os bolsos e as barrigas, mas é necessário que haja uma hierarquia de valores, onde a gente dê atenção ao que é principal, ao que é necessário, ao único necessário. Certo? É esse alerta. Vamos prestar atenção, estamos buscando primeiro encher nossos bolsos e barrigas para depois nos preocuparmos em ter vida espiritual e intelectual. Vida intelectual aqui, gente, pelo amor de Deus, tira esse estereótipo que se criou aí nas redes sociais, eu tenho que ser um engomadinho, fumando meu cachimbo, lendo livros. Se tu gosta disso aí, não tem problema nenhum você gostar disso. Mas quando eu estou falando de cultivar uma vida intelectual, é simplesmente a pessoa estudar para ficar mais inteligente. Só isso. É ler mais. Certo? É ler literatura, ampliar o nosso repertório imaginativo, a gente fica mais inteligente, a gente cresce, amadurece, certo? E por que isso? Porque a gente precisa ser o próximo sábio, ou o próximo santo, ou o próximo místico do país? Não. Mas para que surja isso no meio da gente. Padre Paulo Ricardo, alguns anos atrás, ele fazia uma comparação, em inúmeras aulas ele repetiu isso. Por que surge um Neymar? Como é que surge um Neymar? Porque existem centenas de brasileiros correndo atrás de uma bola. Como é que surge um Mozart? Como é que surgiu? Porque existia centenas de jovenzinhos tocando piano. Aí surgiu um Mozart, aí surgiu um Neymar. Então como é que surgem sábios, santos e místicos? Quando existem centenas de pessoas cultivando a vida do espírito, cultivando a inteligência. Quando existem centenas de pessoas buscando serem melhores. Aí vai surgir. Mas o problema é que nós, povo brasileiro, ao invés de nos preocuparmos com o que é necessário, nos preocupamos invertendo os valores em encher primeiro os nossos bolsos e barrigas. Nossa preocupação em ganhar dinheiro, em ficar rico, é um negócio fora do normal. Tem problema ficar rico? Não tem. Tem problema ganhar dinheiro? Não tem. Mas é prejudicial para você e para a nação se você não cultiva antes ou acima dessa busca, acima desse desejo de ficar rico, uma vida do espírito. Certo?
Não há no repertório das possibilidades históricas conhecidas exemplo de sociedade que lograsse encher todos os estômagos para só depois alimentar os corações e cérebros. Os povos mais primitivos, as comunidades mais rudimentares já mostravam saber que algum tipo de conhecimento metafísico precedia no tempo e na ordem hierárquica dos fatores a organização material da sociedade. Pois a sociedade é feita por homens, e a organização da alma humana precede a possibilidade mesma da ação racional na sociedade. O conceito de mito fundador vem de Schelling. O mito fundador não é uma ideologia. Ideologia é um discurso que não compreende a realidade, mas motiva os homens a substituir uma realidade que compreenderam mal por outra que não compreender, por outra da qual não vão compreender nada. Olha só, olha a definição de ideologia que o professor Olavo de Carvalho deu. A ideologia é um discurso que não compreende a realidade, mas motiva os homens a substituir uma realidade que compreenderam mal por outra da qual não vão compreender nada. Inspirados pela ideologia do socialismo, aí começam, né, alguns exemplos. Mas além dos exemplos mencionados aqui pelo professor Olavo, vamos pensar se nós que julgamos ser cristãos religiosos, se nós estamos tratando a nossa religião como ideologia. Ainda não expliquei o que é o mito fundador, né? Nem o professor Olavo. Mas ele explicou o que é ideologia. Por que eu faço esse alerta aqui? Né? Para olharmos para a nossa religião, se nós estamos tratando a religião como ideologia. Porque eu já fiz isso. Tá? Eu, na minha ânsia de ser um católico, né, fiel à tradição, etc., blá, 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 eu olhei depois, né, com o estudo de simbolismo, etc., eu percebi que eu estava tratando a minha religiosidade como ideologia. Vamos lá. Se o mundo moderno não presta. Parênteses aqui, gente, não estou caçando treta com nenhum tipo de grupo específico, tá? Não estou dizendo também que todo mundo que participa de grupos específicos da igreja, né, está tratando como ideologia. Não, faça o seu exame de consciência, certo? Estou falando com você, não estou falando com um grupo, tá? Dentro destes grupos existem pessoas assim? Existem. Mas é todo mundo assim? Tá? Não tem como saber, não dá pra gente dizer isso. É impossível eu dizer, né? Ah, sei lá, né? Todo conservador, todo tradicionalista, todo carismático, né? Tá tratando como ideologia. Não, gente, pelo amor de Deus, aí seria insanidade da minha parte. Não tem como eu julgar isso. Mas é óbvio que dentro desses movimentos existem pessoas concretas que podem estar tratando a sua religião como ideologia? É evidente que sim. É evidente que sim. É possível, certo? É possível. Então faça o seu exame de consciência. Estou falando com você, não com o seu grupo. Não sei a qual desses grupos você pertence, ou se a algum outro, certo? Ou até de uma outra religião, né? Ou simplesmente você é aquele que é cristão sem igreja. Né? Não estou julgando vocês de forma coletiva. Estou fazendo um exame de consciência. Estou tentando chamar a atenção. O professor Olavo chamou a minha atenção também. Tá? Eu fiz esse exame de consciência. Então vamos lá, vamos fazer esse exame de consciência juntos. Certo? Se o mundo atual não presta, e o que presta é a minha religiosidade, de modo que eu preciso contribuir para que as pessoas venham para a minha seara. Pensem como eu penso. Veja que esse discurso está muito próximo do tal discurso, famigerado discurso do fanatismo religioso. Eu também não estou falando disso, certo? Tem muita má compreensão nesse discurso, né, de fanatismo religioso. É claro que se você tem uma religião, você quer que todo mundo se converta, né? Você quer, né? Se você pode até dizer, não, eu respeito as religiões e tal, mas é claro que você vai gostar de ouvir, né, de um conhecido seu, entrei para a sua igreja. Isso vai alegrar o seu coração. É lógico que vai, né? É lógico. Se a gente tem algo que julgamos ser bom, a gente quer que aquilo se espalhe, né? E se você está numa religião é porque você julga que essa religião é boa. Você não vai estar num lugar que você acha que é ruim, certo? E
Mais um parêntese, com isso eu não estou colocando todas as religiões no mesmo patamar, não estou igualando todo mundo, dizendo que é algo subjetivo, né? Que é algo que eu acho que é bom, então é bom realmente, não. Né? Estou só tentando levantar algumas cartas para que a gente pense em algumas coisas, certo? Não estou concluindo nada ainda, não estou concluindo nada, mas vamos analisar esse pensamento, certo? Se este pensamento está muito próximo de algo que é errado, de algo que sai da religião como mito fundador para uma ideologia, qual seria o caminho correto? Qual seria? Vamos continuar o texto. Um autêntico mito fundador, ao contrário, é uma verdade inicial, compactada, que, no desenrolar da história, vai desdobrando o seu sentido e florescendo sob a forma de ciência, de leis, de valores, de civilização. O mito fundador não é um produto cultural, pela simples razão de que ele, e só ele, é a semente de toda cultura possível. Vou ler mais um pouquinho, depois eu volto e explico. O mito fundador constitui-se, em geral, da narrativa simbólica de fatos que efetivamente sucederam. Fatos tão essenciais e significativos que acabam por transferir parte do seu padrão de significado para tudo o que venha a acontecer em seguida, numa determinada área civilizacional. Assim, por exemplo, Norton Fry demonstrou que todos os esquemas narrativos conhecidos da grande literatura ocidental são variações de enredos bíblicos. O que Norton Fry fez? Ele percebeu que toda a literatura ocidental parte da Bíblia. Todos os enredos, todos os dramas, todos os gêneros literários, tudo aquilo sai da Sagrada Escritura, tem sua origem na Sagrada Escritura. E tudo bem, essa teoria do Norton Fry mostra como que a Bíblia ela é a literatura fundadora da literatura ocidental como um todo. Por mais que nem tudo que é feito na literatura ocidental posterior à Sagrada Escritura seja conscientemente tirado da Bíblia, certo? Mesmo que não seja consciente do escritor ter se inspirado em algo, um esquema que ele leu na Sagrada Escritura, mas aquilo está enraizado no imaginário do escritor, porque faz parte da cultura. Porque a Sagrada Escritura é um mito fundador. O que é um mito fundador? É uma série de narrativas, de histórias, que é a semente de uma cultura que floresce no desenrolar do tempo. E aí a gente se pergunta, 2000 anos depois do nascimento de um ser humano, de um homem chamado Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, quanto que a história deste homem ecoa nos tempos atuais? Seja por iniciativa de, se você é incrédulo, se você é ateu, se você não acredita em religião e acha que a igreja é uma instituição que está ali maquinando, escondendo algumas coisas, revelando outras, forçando a barra para controlar as pessoas, para fazer lavagem cerebral. 2000 anos depois, ainda ia continuar existindo esse negócio? Um negócio feito por homens? Pelo amor de Deus. Quantas instituições, religiosas ou não religiosas, caem quando muda de líder? Quantas, antes de mudar de líder, já tem uma intriga interna que causa uma confusão, destrói tudo, acaba tudo? Agora, a igreja cheia de gente má, perversa, corrupta, pecadora, que tem mesmo, né? Não estou dizendo que não tem, né? Mas o discurso da galera é esse. Vai continuar mantendo uma narrativa, vai continuar mantendo uma espécie de lavagem cerebral por 2000 anos. Tem uma coisa de errado aí, né? Tem alguma coisa que a gente está percebendo errado, se a gente acha que a igreja é isso. Tem uma coisa que não encaixa, né? Porque no discurso pode até fazer sentido, mas na prática, na realidade, não acontece. Na realidade não acontece. 10 anos não dura, que dirá 2000.
não é? Então é óbvio que existe algo de verdadeiro, de concreto, no acontecimento, no fato Jesus Cristo, que está ecoando, que se tornou uma semente, um germe para uma cultura, para toda uma cultura que tem desabrochado desde então. Que toca lá no ano zero, digamos assim, e ecoa até os dias atuais. Que formou uma cultura. Isso é o mito fundador. Não quer dizer que é uma história mitológica, é uma história falsa. Não, mas é uma espécie de narrativa que tem essa finalidade. E é uma narrativa que nos conta verdades, que nos ensinam coisas que estão acima da historicidade, da literalidade da narrativa, do texto, certo? Então as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela faz parte desse mito fundador, que é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida dele como um todo, certo? De forma bem genérica, bem ampla, né? O acontecimento, o fato, a vida de Jesus. Mas tudo isso implica uma série de coisas que nós cristãos já entendemos como encarnação do Verbo, né? Encarnação de Deus, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o acontecimento, esse é o resumo do mito fundador da civilização ocidental. E é isso que deve estar enraizado nos nossos corações. Na prática, como é que eu vou julgar o mundo moderno sem ter lido sequer a Bíblia inteira? Já começa por aí. Não é? O próprio São Paulo, ele disse em uma de suas cartas, que agora não me lembro qual é, eu acho que é na carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo. Beleza, né? Então o mundo não presta, não vamos nos conformar com este mundo, então vamos mudar tudo. Aí São Paulo continua: não é bem assim, mas transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não tome a forma desse mundo, né? Não entre na forma do mundo, mas transformai-vos. Nós que temos que nos transformar. Qual é a primeira transformação que a gente precisa, São Paulo? Conhecer o nosso mito fundador. Conhecer o nosso mito fundador. A semente que moldou a cultura na qual estamos inseridos. A gente pode dizer assim: mas a crise política e a crise das ideologias, o laicismo e não sei o que lá, e a ascensão de outras culturas, de outras religiões. Gente, isso não afeta diretamente a cultura agora. A longo prazo, tudo bem que tem afetado aos pouquinhos, tem, mas nós ainda estamos dentro da civilização ocidental, que tem como semente, como germe, como mito fundador a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está enraizado nas pessoas, não tem para onde correr. É contra quem todos esses outros estão lutando? Contra a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é não? Nós estamos ainda a 2025 anos depois de Cristo. Tudo isso ainda está ali inserido na nossa cultura. Tá? A gente não tem como ver uma cruz e não associar essa cruz imediatamente a Jesus. A pessoa de Jesus. Certo? Então, algo dessa cultura ainda vive, ainda permanece. Mas é claro que nós precisamos nos transformar, nós precisamos ter conhecimento desse mito fundador para que, com o tempo, a gente conserte essa bagunça, não como quem quer mudar o mundo, certo? Mas como quem quer se transformar. E nesse se transformar, nesse processo de centenas de pessoas procurando essa transformação interior, procurando conhecer o mito fundador, o seu mito fundador, aí pode surgir algum santo, algum místico ou algum filósofo. Tal como nós temos alguns poucos, né, algumas poucas luzes que Deus colocou em nosso caminho para que a gente, né, enxergue essa realidade, mostrando para a gente que é possível, que esse é o ideal. Não estou dizendo que o ideal é todos nós sermos imitadores do Olavo de Carvalho ou imitadores do Frei Galvão, não é? Mas que é possível ser sábio, ser santo, certo? No meio dessa bagunça. E Deus fará, se Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Nos cabe cooperarmos com a sua graça, procurando essa transformação interna individual.
Ora, os esquemas narrativos da literatura superior são os padrões de autocompreensão imaginativa de uma civilização. E os padrões de autocompreensão imaginativa são, por sua vez, os esquemas de ação possíveis. Então, todas as possibilidades de ação estão também nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela, por mais que eu não goste dessa expressão, porque a gente está reduzindo a Bíblia, né, mas ela também faz esse processo. Não quer dizer que ela faz somente isso, que a função primária dela é essa. Não, mas ela também nos ajuda a viver. A Bíblia, mito fundador da civilização ocidental, está no fundo de toda a nossa compreensão de nós mesmos e de todas as nossas possibilidades de ação. A vida humana está lá dentro. A vida humana está lá dentro. E uma das provas disso, né, é esse esforço que eu tenho feito aqui no canal, né, com o Depósito da Fé. Né? Eu estou gostando muito de fazer essas aulas, né, de símbolos das Sagradas Escrituras, de 20 livros específicos, né, que eu selecionei desde março. Estamos analisando aqui e já estamos chegando no Novo Testamento nas aulas. Tá? Então já fica aí o convite para você conhecer o Depósito da Fé. Não como a iniciativa de salvação para o país, é lógico que não, é óbvio que não, mas o meu trabalho de formiguinha para me transformar, porque as aulas estão me ajudando muito, certo? E, quem sabe, né, para contribuir para que outras pessoas que estão assistindo também, né, conheçam melhor o seu mito fundador, tá? Então é isso. O artigo ainda tem mais um parágrafo, mas já basta para que a gente compreenda o que o professor Olavo queria dizer e o que eu aprendi com esse artigo, certo? O que eu tenho aprendido com esse artigo e como esse artigo, como o pensamento dele aqui nesse artigo nos ajuda a compreender o cristianismo, nosso mito fundador, tá? Então, agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de cumprir a liturgia do YouTube, certo? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe com seus amigos para que este conteúdo cresça e esse canal também, tá bom? E na semana que vem eu irei comentar o artigo Para uma Antropologia Filosófica, certo? Então, espero vocês.